diz, oi gente, eu sou o Zé Luiz, jornalista, radialista e amigo da Bebé. Oi gente, eu sou a Bebé, amiga do Zé, compositora e cantora, e você está aqui no Tom, nosso programa de entrevistas do Talk Wall, onde a gente recebe artistas, compositores, só gente de peso, né, Zé? Só gente de peso. E, gente, essa gente que está aqui de peso, ele veio com a bagagem muito pesada, porque ele veio, ele tem uma carreira, enfim, nós vamos falar tudo isso, mas de repente na mala dele vieram não um, não dois, mas 3 Grammys. Olha só, né? 3 Grammys. Eu tô falando de JP. Palmas pro JP. Seja bem-vindo, meu velho. Muito obrigado, valeu, gente. Feliz massa. de estar aqui. É um prazer ter você aqui com a gente. Primeiro, pode mandar você a primeira pergunta, vai, Bebé? Jota, você que tem uma longa trajetória, sim, e eu acompanho, né, desde garoa, vou falar de garoa, e eu acho lindo demais. O Jota passa pro MPB, um pouco de forró, mas tem uma linguagem muito única. Trouxe pra casa 3 Grammys Latino, a gente já quer abrir e falar disso. E assim, 3 do que ele foi indicado, ou seja, ganhou todas as categorias. Manda as vou categorias, dizer, ó, aqui, que ó. é cumprido. Melhor álbum de música popular brasileira / afro-portuguesa brasileira. Melhor álbum de engenharia de gravação. E melhor álbum em língua portuguesa por Ouro Marrom. Fala um pouco pra gente como você tá sentindo, como foi essa experiência, conta tudo. Olha, pra todo mundo que tem me perguntado, eu ainda digo a mesma coisa, assim, eu não tô entendendo nada até agora. Eu não sei o que eu tô sentindo, assim. Porque ser indicado ao Grammy já é absurdamente incrível, assim. É o maior prêmio da música que a gente pode disputar. Foram mais de 20 mil inscritos, né, no Grammy, então tá entre os 5 já é absurdamente incrível, assim. Tava torcendo pra ganhar uma que fosse. E voltar com as 3, eu realmente não sei qual adjetivo usar pra descrever isso, assim. Você sabe que a coisa mais fofa, linda de você que eu vi essa semana passada talvez, eu tô meio fora do tempo, você bonitinho, se apresentando no teu Instagram, eu achei aquilo muito lindo. E você chega, depois procure, vai lá no Insta do JP, é super lindo, porque ele falou, oi gente, eu sou JP, pra quem ainda não me conhece, tá chegando agora, aí você se apresenta. Eu achei isso de uma gentileza com as pessoas. Não, parabéns, porque o teu trabalho é sensacional. Obrigado. Eu senti vontade de fazer isso porque eu tenho um número de seguidores que eu considero um número grande, mas comparado ao tamanho do Brasil, não é tão grande assim. E eu vi muita gente comentando, nossa, não sei quem é, vou ver. Ou tipo, nossa, não sei quem é, como é que ganhou? Eu falei, tá, então vou me apresentar, pra quem não conhece, assim. E acho que foi bacana, porque eu fui muito honesto em tudo que eu disse ali. Foi legal, porque teve muita gente que viu, olha, realmente eu não sabia quem era você, mas depois desse vídeo eu vou lá ouvir as músicas, assim. E foi muito bacana, foi uma troca muito, muito legal com todo mundo que chegou, assim, a me conhecer a partir de agora. E quem já conhecia também estava torcendo, então foi bem bacana a resposta ao vídeo que você viu, assim. Não, muito legal. Muito E você, a tua vida foi sempre muito musical, né? A tua infância, eu fui ler, teu pai, teu avô. Conta pra gente um pouco dessa tua... Como a música chegou até você, ou você chegou até a música, eu não sei como você considera isso. Pra mim, ela sempre esteve lá, justamente por causa dessa relação familiar, assim. Meu avô tocava chorinho, minha avó cantava na igreja, todos os meus tios tocavam ou pandeiro ou alguma coisa, tem um tio que é maestro, meu pai cantava também. Então, em festa de família sempre teve muito som. Então, eu não lembro de um momento em que a música entrou na minha vida. Acho que ela sempre esteve lá. O que aconteceu foi que, com o tempo passando, me deu vontade de aprender a tocar. E pouco tempo depois, eu já comecei a querer viver disso, assim. Mas a relação com a música sempre teve lá, a família mineira tem uma música específica pro parabéns, sabe? Tipo, então a música sempre teve ali. Não é um parabéns normal? É um parabéns, mas a gente canta o zoom também, né? Que é um adicional do parabéns. Zum, 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 oi lá no meio do mar, papagaio, periquito, saracura, sabia? Tem uma música que termina com a parte que todo mundo conhece, né? Como eu poderei viver, sem a sua. É uma música do parabéns, sempre tem essa música nos aniversários. Eu vou pedir pra cantar isso pra mim. Né? No aniversário. É muito legal, muito legal. É legal demais. Muito legal. E assim, agora falando do novo álbum, eu queria saber
assim, ele ganhou, né, melhor álbum de engenharia de gravação. Queria saber como você escolheu o time e como ele foi feito, assim, todo esse processo. Se o meu peito fosse mundo. Foi muito bacana. O processo todo desse disco, assim, pra mim foi o processo dos sonhos. E se eu puder, eu não mudo nunca mais o jeito de se fazer. Porque eu passei muito tempo, sei lá, acho que 2 anos antes de começar a gravar, eu já tinha playlist de referência pro disco, assim. Uau! E aí, pesquisando referências, e aí, aos poucos fui entendendo o que eu gostava, mas não tinha nada a ver com o que eu queria. E o que eu nem curtia tanto, mas tinha uma ou outra coisa que tinha que estar no disco, por algum motivo, enfim. E aí, quando eu cheguei à conclusão de que tipo de disco eu queria, eu comecei a fazer, tipo, Vingadores, assim, caçar as pessoas que tinham essa parada. Então, eu fui tocar no Festival Coma, em Brasília, e conheci o Chibatinha, guitarrista da Tocha, vi ele tocando e falei, caramba, eu preciso desse cara, porque eu tava muito vidrado na música de Cabo Verde, e nele eu sentia que ele ia trazer essa guitarra daquele jeito. Conheci o Wesley Rodrigo num show da Lued, que eu fui assistir. O Marcelo Mariano já tocava comigo, o Cabé já tocava comigo, mas eu meio que fui encontrando as pessoas aos poucos, Sivuquinha, que toca com o Emicida, enfim, que tá no Amarelo, que é um disco que é muito importante para esse disco que eu fiz. Então fui meio que juntando as pessoas, o Vação, a mesma coisa, Marcos Preto, que inclusive o Marcos é a história mais legal, porque ele se convidou para fazer o disco. Que legal! Foi muito bacana. Pô, e aí depois, isso é legal, né? É, muito bacana. Depois eu fui de fato entender quem era Marcos Preto, tudo que ele já fez de incrível. Eu falei, não, beleza, bora, enfim. O Lemos, que já tinha trabalhado comigo no Avoar. E aí depois que eu juntei todo mundo, me deu um medo, porque a gente foi gravar na Gargolândia, que é uma fazenda, e um estúdio em São Paulo. Um processo muito legal, porque a gente ficou 1 semana e meia lá, a equipe toda junta. E uns 2 dias antes me deu um medo, porque eu percebi que nenhuma daquelas pessoas todas, que ao todo, juntando todo mundo, não foi todo mundo pra Gargolândia, mas ao todo, nesse disco, são quase 30 pessoas para fazer o disco acontecer, assim. E eu botei todo mundo numa fazenda por 1 semana e meia morando junto e ninguém nunca tinha trabalhado junto. E aí eu falei, cara, pode dar certo, mas pode dar muito errado. Então a probabilidade de dar muito errado era muito grande. E no final foi maravilhoso, assim. Legal. Thiago Baggio na engenharia de gravação. A gente se deu muito, muito bem, todo mundo. E eu acho que o jeito que a gente gravou foi muito importante pro resultado, porque acho que foi o Alan da Som Livre que falou isso pra mim, assim. Quando você vai gravar em São Paulo, por exemplo, às vezes, sei lá, vai gravar um baixo. O teu baixista teve a melhor noite da vida dele ontem. O produtor musical brigou com a mulher. Você tá com pressa, que você tem uma entrevista daqui a 2 horas. Então, na hora de gravar, tá cada um num clima. Mas lá na fazenda, com todo mundo junto, todo mundo riu da mesma piada no jantar, sabe? Sim. Então, se acorda de manhã pra gravar, todo mundo na mesma vibe. E eu acho que se não fosse isso, o disco não seria o que é, assim. Tanto que acho que essa categoria técnica que você falou, pra mim é a prova disso, assim. Massa. Engenharia de gravação. Né? E o nome do disco? Eu fiquei muito curiosa em saber se ele surgiu depois ou antes. Foi a primeira coisa. Foi a primeira antes coisa. das composições até, porque eu tava muito pensando, antes de saber se ia ter dinheiro pra eu fazer o disco, eu tava pensando sobre que artista eu queria ser, do que eu queria falar. E aí eu peguei uma frase de uma música minha, Garoa, que você citou. Sim. Que diz, faz de conta que o teu peito agora é um mundo. E nele, lá no fundo, qual é a tua questão? E aí eu pensei, tá, se o meu peito de fato fosse um mundo, o que eu teria pra dizer? E aí eu comecei a compor todas as músicas pensando nisso. Quero falar sobre isso, quero falar sobre isso, quero falar sobre tal coisa. E daí surgiram todas as músicas, mas o nome do álbum foi a primeira coisa. Muito legal, muito legal. Eu estava lendo, né, a gente voltando um pouco no tempo, 2 coisas que eu queria destacar. Primeiro que você morou em lugares diferentes, você passou por Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. E como é que isso te moldou como artista, JP? Porque você escutou uma coisa aqui, escutou outra coisa ali, tocou com pessoas na noite, que você tocou em bar também, né? Como é que isso formou o artista que você é hoje? De Salvador e do Rio eu não lembro tanto porque eu era muito pequeno, assim. A gente realmente viajava muito por causa do trabalho do meu pai. Então assim que eu nasci em Osasco. Nasci, fui para Salvador, passei acho que 2, 3 anos, voltei para São Paulo, daí depois fui para o Rio, voltei para São Paulo, depois eu fui para Fortaleza, que aí eu realmente lembro um pouco mais das coisas. Eu passei, com 7, 8 anos eu mudei para Sobral, no Ceará primeiro, passei 1 ano lá e depois fui para Fortaleza, que foi onde eu aprendi a tocar violão, inclusive. Legal. Uma coisa que eu percebi muito, especialmente morando no interior mesmo do Ceará e depois indo para Fortaleza, é que a gente saca que São Paulo não é o mundo, né? Opa. Que dentro do Brasil existem muitos países completamente diferentes, com culturas completamente diferentes.
Eu acho que nesse lugar me mudou muito, assim. Eu tenho certeza que eu não seria a mesma pessoa, nem o mesmo artista se eu tivesse nascido e sido criado apenas em São Paulo, assim. A gente realmente entende que existem muitas distâncias em muitas questões, e observar tudo isso vivendo foi muito doido, assim. Tanto lidar com racismo, na escola que eu estudava eu era o único negro da escola inteira, tinha 3.000 alunos e só tinha eu de preto na escola toda. Tá. E isso com certeza mexe com a gente. Muito. Então foi realmente uma experiência muito incrível. Difícil também, porque inclusive por causa de racismo e de eu me adaptar, eu lembro de no mesmo ano ter estudado em 4 escolas diferentes, porque sempre rolava alguma coisa e meus pais me tiravam e me colocavam em outra, e rolava de novo, me tiravam e me colocavam em outra. Então foi um processo, assim. Mas eu realmente aprendi muito. Acho que no final das contas foi bom pro cara que eu sou hoje, assim. Eu entendi muitas coisas que eu acho que se eu tivesse aqui direto, talvez não tivesse entendido. E com certeza isso me mudou pro artista. E pro cara. Sem dúvidas. E aí tem uma história, né, que você foi cursar design digital. Sim. Mesmo assim, tu voltou pra música. Nesse período de pausa, assim, você ainda cantava? Você, tipo assim, você ficou meio... É que tá, não teve uma pausa, né? Porque eu não consegui. Tipo, Entendi. eu sempre amei música. E aí eu fiz a loucura de que a gente descobre rápido que não ia dar certo. Que eu trabalhava, eu fazia faculdade e tocava em barzinho. Não dá, não tem hora no dia pra fazer tudo isso. Não dá, Com fazer bem, não dá, tem que dormir no banheiro ainda. E aí não dá tempo. E eu lembro o dia que eu resolvi desistir, depois de tentar muito, porque eu realmente estava procurando alguma coisa que eu gostasse tanto quanto música para pagar minhas contas, porque me diziam, e eu acreditei, que eu não ia conseguir pagar as contas fazendo música. Então trabalhei com TI, fiz 2 anos de design digital, 2 anos de publicidade, trabalhei em gráfica, dei aula de edição de foto, de vídeo, fiz um monte de coisa. E nada eu gostava tanto quanto música. E aí eu lembro de um dia que eu, depois de ter trabalhado, ido pra faculdade, enfim, quis tocar violão para relaxar, porque eu estava muito estressado. Eram já 2 horas da manhã, 5 horas da manhã eu tinha que acordar de novo. E aí eu fui tentar tocar violão, dormi em cima do violão e acordei com a marca das 6 cordas na minha cara. E aí fiquei nervoso, falei, não, nem isso eu consigo fazer mais, enfim. E aí eu percebi que eu tinha que dar um jeito de parar com isso e focar em música, porque eu não ia conseguir fazer outra coisa da minha vida. Tinha que dar certo, porque senão ia passar a vida sem viver, saca? Sim. JP, o que você tocava em barzinho? Fiquei curioso agora. Porque barzinho tem que tocar? Tem de tudo. Mas eu acabava sempre tocando... tem um bêbado. Toca, Raul! Nossa, essa é a pior parte do barzinho. Nossa, é gente pedindo umas músicas nada a ver, é o dono do bar te passando uma cifra de outras músicas que ele queria que você tocasse, bêbada dando em cima de você, é uma loucura. Eu tocava muito Djavan, Seu Jorge, Ana Carolina, Chico César, Skank, tocava de tudo, assim, no barzinho. E falando em Skank, você, assim, aos 15 anos tinha banda de rock, era do rock, mas assim, você como compositor e todo esse processo, assim, da adolescência, você já escrevia coisas sobre amor? Qual que era a sua pauta? Sim, acho que as primeiras composições sempre são sobre os romancezinhos que você vive na adolescência e tal, música ruim. É onde dói que a gente escreve. Exatamente. Então as primeiras foram todas sobre isso, com o tempo que eu fui explorando outros assuntos, assim, mas as primeiras foram sobre isso, assim. Sim, eu acho que o lance do estudo de outras coisas, quando a gente sai da música, acaba depois, eu acho que quando você for gravar o disco, eu não sei, eu acho que eu tenho uma percepção de que, tipo, JP com certeza tem visão diferente sobre, por exemplo, a capa, que é muito linda, sobre a foto, porque, ele também passou por isso. Exato. Isso é muito, muito, muito importante. Então, acho que eu tive nesses caminhos paralelos à música, assim, me fez muito bem justamente por isso. Quando ninguém quando começa tem grana para pagar alguém para fazer arte de divulgação. E eu tinha feito publicidade e design digital, então as minhas artes de divulgação eu mesmo fazia todas no começo, assim. O pouco que eu aprendi em publicidade, eu usei comigo mesmo para fazer as minhas coisas. Então, tudo no final me fez bem. Aí também ajuda, né? O cara fala, eu cobro tanto. Você fala, tu tá me tirando, Exatamente. Ajuda. Não, total. E agora, falando um pouco mais sobre o seu processo, assim, do passado, tu participou do The Voice, foi time Lulu. Lulu até comentou que você era uma das vozes mais bonitas que tinham passado por lá. E eu quero saber... se o The Voice, se você hoje em dia vê se ele realmente deu assim, deu algum certo tipo de empurrão, essa experiência, como você enxerga hoje, assim?
Pra mim, foi muito mais um empurrão pessoal do que de resultado de mídia, assim. Porque quando eu fui participar do The Voice, eu tinha 2 anos que eu tinha desistido de tudo pra fazer só música. Entendi. Saquei. E, obviamente, eu não tinha dinheiro, não tava indo bem, tava tudo dando errado. E aí, nessa de querer desistir, rola um convite da Globo pra você fazer o The Voice. Eu falei, pô, alguma coisa de certo eu devo estar fazendo, então. Boa. Né? Então, foi aquele empurrão pra eu não parar de fazer música e continuar. E eu entrei muito com a onda de, cara, eu não tô sabendo como trabalhar com isso a ponto de pagar as minhas contas. Além dos 4 jurados famosos, tem uma banda lá. Tem produtores e outros artistas que vão poder me dar possibilidades, assim, me dizer caminhos possíveis. Então eu fui nessa onda de conhecer gente e de aprender a viver do que eu vivo hoje. E foi maravilhoso, porque eu não tava nem aí se eu ia ganhar ou não. Então foi tudo divertido, foi tudo lindo. Lulu foi super carinhoso, falo com ele até hoje, Que super massa. gente boa, assim. Não, e é louco porque, por exemplo, eu fui impactado. Eu não assisti The Voice, mas eu via coisas tuas na internet. É impressionante como espalhou, né? Isso deve ter te ajudado. Com certeza. Em muitos aspectos, assim. Principalmente aqueles parentes que só te valida quando sai na TV. Agora! Aí é bom porque a galera fala assim, ó, tá dando certo, aí para de te encher o saco, você consegue fazer as coisas com um pouco mais de tranquilidade. Assim. Ninguém fica cobrando, né? Foi maravilhoso. Acontece O primeiro show demais. depois do The Voice lota, todo mundo vai. É legal. Os primos tudo, é bom. E é massa, né, que agora tem a sua colega, que também, colega maravilhosa, Bruna Black. Bruna, né? Gigante. Que também participou do The Voice em outra edição, mas vocês já eram amigos, já. Eu quero saber como nasceu o duo, a Voar, que, assim, realmente voou demais, né? Até chegou a cantar no Colors. Quero Sim. saber desse processo, assim, do Avoar também, que acho lindo. O Avoar nasceu meio sem querer, a gente já é amiga há muito tempo. A Bruna já cantava, participava dos meus shows. O primeiro show solo que ela fez, eu que toquei violão pra ela. Então, tipo, a gente já se frequentava musicalmente, assim. Aí a gente foi tocar numa festa, na verdade a gente foi numa festa de aniversário de um empresário, aí, enfim. E aí uma hora a gente pegou o violão, começou a tocar e aí parou a festa pra ver a gente tocar. E aí esse cara falou assim, vocês deviam ser um duo. A gente não tem nossos trabalhos, você quer? Não, vocês deviam ser um duo. Aí a gente olhou um pro outro e falou, beleza, vamos ver no que dá, assim. E aí foi maravilhoso, porque ao mesmo tempo que deu um medo, que assim que a gente decidiu fazer o duo, que foi em fevereiro de 2020, começou a pandemia no mês seguinte. Ah, tá, entendi. E no final das contas, foi massa a gente ter resolvido fazer o duo, porque a gente começou a receber convites como duo para gravar. E aí o primeiro projeto que a gente lançou como duo mesmo, que a gente foi convidado para fazer, foi o 11, do Adoniran Barbosa, que depois concorreu ao Grammy Latino também. Total. Aí a galera começou a conhecer nosso trabalho, a gente conseguiu gravar umas músicas à distância e lançar coisa na pandemia, que também deu um resultado massa. Depois, acabando a pandemia, veio o convite do Colors. Então, o Avoar pra gente, pra além de ser um projeto de juntar 2 amigos, foi um fôlego no meio daquele turbilhão de coisas acontecendo na pandemia, porque foi a nossa maneira de continuar fazendo música no meio daquilo e, de fato, gerando resultado, assim. Então, é um projeto que a gente vai manter para sempre e que foi muito bacana. Você vai conseguir, vocês vão coordenar? Porque assim, eu imagino, agora você está nesse turbilhão, Grammy, ideias na cabeça, teu trabalho, vai dar para andar os 2 juntos? Como é que você vai trabalhar? O Avoar, você... Eu acho que o que facilita tudo é que a gente é muito amigo, a gente é muito fã do outro. A Bruninha também vai lançar disco solo agora, então o que a gente tenta equilibrar mais é os tempos de gravação, que realmente precisa de um tempo de dedicação. Então, lancei meu disco solo agora, ela vai lançar o disco solo dela, a gente vai gastar isso um pouco, depois volta e grava outro disco do Avoar quando a gente quiser fazer outro disco do Avoar, e depois para e grava as coisas solo de novo. Os shows estão acontecendo em paralelo ainda, a gente ainda faz tudo. A Bruna faz os shows dela, eu faço os meus e os do Avoar ainda estão acontecendo. Mas é muito Legal. de boa, porque somos nós dois, o empresário que cuida da agenda é o mesmo, cara. Então, tipo, a gente já conversou muito sobre isso e a gente perceber que, não, vamos dar segurar um pouco a onda nesse aqui pra gente fazer os 2 solos, tá tudo bem. Ah, não, vamos separar um pouco, segurar um pouco os solos pra fazer, tá tudo certo. Acho que o momento agora vai ser isso. Sim. Eu vou focar um pouco na carreira solo, ela vai focar um pouco nas gravações do disco dela, mas as coisas do Avoar continuam rolando. A gente continua compondo música, mandando coisa um pro outro, tá tudo bem. É assim. bom demais ser dono do próprio nariz, né? É maravilhoso. Delícia! É maravilhoso. Ô, delícia! Ainda mais né? quando tem uma parceira. E é complicado, porque, enfim, você tem que lidar com tudo, mas é bom você poder falar, não, vou fazer isso, ela vai fazer isso, a gente faz junto Tem depois. esses respiros, né? Fala, não, Sabe o que eu manda. queria mandar? Eu ia mandar Que eu lembro do Colors e aí eu sempre quis perguntar isso pra alguém, assim, o microfone.
Ele é de verdade? É muito bom você perguntar isso, porque todo mundo acha que não é de verdade. Aí você vê o microfonão, eu falo, eles estão fazendo pós. Depois não, ele faz. Inclusive, acho que é muito... O Colors cara, é o projeto mais legal que eu já gravei na vida. Porque eu também ficava naquela dúvida. E aí foi muito louco, porque no dia que eles gravaram a gente, eles iam gravar mais 2 artistas, já tinham gravado 1. Quando eu cheguei lá, tinha um palquinho dessa altura, assim, bem grande, pintado de rosa. Na parte de baixo, ainda estava um pouco pintado de laranja, porque era da gravação anterior. Outra anterior, tá. E tinha uma parede gigante também pintada de rosa. Então eles, toda vez que terminam a gravação, se mudar a cor, eles pintam tudo de novo. Que legal, velho. Pra você poder gravar. E o microfone realmente fica pendurado lá, tanto que eles chegam com o microfone bem antes que o microfone para de balançar. Então penduram lá, não sei o que, deixa um tempo, aí testa o som. É legal porque você regrava quantas vezes você precisar, assim. Legal. É muito bacana mesmo, o Colors é muito genial. Eu achava que, porque é louco, eu amo também, né? E eu fico vendo exatamente isso. Me chama a atenção a cor, o recorte, a fotografia e tal. Falar, eles estão muito preocupados com a imagem, então deve ter um pós aí, todo mundo faz o áudio depois. Com certeza tem um pós, mas realmente é na hora. Real, o que acontece é... Eles pedem pra gente mandar sugestões de música. Tá. A gente mandou uns voz e violão pra eles escolherem lá, umas 3 músicas. Eles escolhem a música, a gente produz a faixa. E aí chega na hora, a gravação de instrumental, isso tá gravado já. Só que a voz é valendo na hora. Muito bom. Então a gente ouve a música toda gravada e faz a voz valendo ali no vídeo mesmo. É real aquilo. E é perfeito. E aí no final a gente só escolhe o take. Sei lá, eu gravei uns 4 takes, a Bruna gravou uns 3, a gente escolheu qual ficou mais legal e foi. Lindo demais. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Me impressiona muito a tua voz. A tua voz, quando a gente ouve, ela é emocionante, entendeu? Né? Eu li que há tempos, você tocando violão, teu pai viu você tocando violão e te deu um toque, falou, olha, você toca e tal, mas você precisa estudar intérpretes. Claro, porque você precisa ser um... Eu vejo que hoje, eu sei que você vai falar, não, eu não estou pronto, Zé, mas eu vejo que você está pronto, né? Todo mundo vê, é assustador, cara. Né, o teu timbre e tal, a potência. Esse toque, você seguiu na real? Teu pai te falou isso mesmo? Cara, meu pai sempre foi muito crítico, assim. Ele sempre me incentivou muito, mas ele foi muito crítico. E é importante que a gente tenha essas pessoas à volta, senão a gente não evolui. E eu lembro que ele me enchia tanto o saco que eu falei, tá bom, vou. E na época, eu não conhecia tantos artistas que ele gostava tanto, não conhecia a fundo. A gente tá falando de quando isso? Na época... Isso, tipo, sei lá, eu tinha uns 16 anos, assim. Tá. Você começou a tocar aos 10. Né? Tá. E aí ele falou, você é mais violonista do que intérprete, não sei o que e tal. E aquilo começou a me incomodar. E aí foi bacana porque eu, por conta própria, já ouvia Djavan, Bethânia, enfim, mas eu fui, de fato, a fundo pesquisar por que esses artistas são tão incríveis, assim. E aí você começa a sacar características que se destacam nesse e naquele. No caso da intérprete, Bethânia, por exemplo, pode falar, tirei o pau no gato pra você, que talvez você chore no final. É verdade. Porque ela faz você acreditar em cada palavra. E tal. Ela tem um jeito de interpretar, assim como o Chico Buarque, pra mim o foco dele é o texto, o que esse cara escreve. Djavan e Gil com poesia, melodia e o jeito que eles encaixam o violão. Enfim, eu comecei a perceber que cada um deles tinha essas coisas. Comecei a tentar achar essas coisas no meu jeito de tocar, tanto que se Lenine não existisse, eu talvez não tocasse violão do jeito que eu toco. Enfim, se Djavan não existisse, talvez eu nem fizesse música. Enfim, e aí com o tempo eu fui percebendo tudo isso. E mais pra frente teve um lance que foi muito marcante pra mim, que foi na ETEC de Artes, que foi inclusive onde eu conheci a Bruna. Eu fui fazer curso de canto na ETEC. E teve uma apresentação que a gente foi fazer de Doces Bárbaros. Tinha que fazer um número, eu cantando com mais uma amiga minha, a Elô, inclusive, beijo Elô, que a gente tinha que cantar Doces Bárbaros. A gente ia cantar Xangô Menino, do Gilberto Gil. E aí o coordenador do curso foi numa aula pra ver o que a gente tava fazendo. E aí ele falou, que música vocês vão cantar? Xangô Menino, legal, canta aí. Aí a gente cantou, terminou a apresentação, ele falou assim, bonito, mas não me passa nada. Aí eu falei, como assim? Ele falou, cara, por que você escolheu essa música? Eu escolhi porque eu tinha que escolher uma música do Doces Bárbaros. Ele falou, porra, já tá errado. Vamos fazer o seguinte, lê a letra e me diz o que você acha que o Gil tá falando aí. Aí a gente leu a letra e falou, eu acho que o Gil talvez tenha nascido em junho, pelo que ele tá falando aqui. Ele deve ser filho de Xangô, enfim. E aí ele pegou o Google, começou a dar uma olhada lá e no final das contas, tudo que a gente achou, né, realmente era verdade. Aí ele falou, o Gil fez essa música pro mês que ele nasceu, pro orixá dele, pra não sei... então,
canta de novo agora. E aí foi completamente outra interpretação. Daquele dia em diante, juntando com o que meu pai tinha falado, eu mudei o jeito de cantar JP, muito. que aula assim. que ele te deu, hein? Muito, Caramba, muito. Porque velho, que não é só sensibilidade. sobre cantar afinado. Exato, Sabe? não é sobre Tipo, isso, enfim. né? Intérpretes que você gosta, vai. Que você Nossa, fala, vários. milhares, mas... Djavan, Gilberto Gil, Mayra Andrade, Gal Costa, Lineker, Loed, a Bruna Black, Yazi, minha namorada, muita gente, Teodoro Nagô, tem um bebê, tem muita gente incrível, saca? Fazendo som por aí, assim, muitos intérpretes que eu amo. Você falou do teu trabalho com a Adoniran. Adoniran, ele tem eu brinco, eu falo que o Adoniran é o rock and roll paulistano, né? Porque eu acho que o samba dele, aquela Faz coisa, sentido. a forma dele falar e o que ele dizia, né? O que ele falava. Você citou vários. E o Adoniran, como é que ele entra na tua história? O Adoniran tem uma história muito especial comigo, assim, foi muito bacana ter gravado um disco com músicas inéditas dele depois, porque na faculdade que eu fiz de design digital, o trabalho de conclusão daquele semestre, a gente tinha que fazer um site inspirado no movimento artístico, mas que falasse de música também. Tá. E aí a gente, se eu não me engano, foi o movimento impressionista, e o artista que a gente escolheu foi o Adoniran. Então eu pesquisei muita coisa sobre o Adoniran, e foi meu jeito de, no meio da faculdade, fazer música também. Eu consegui uma entrevista com os Demônios da Garoa. Nossa. A gente fui conhecê-los, entrevistei eles, foi muito bacana. Legal. Exatamente. Eles me contaram várias coisas, falaram que a Adoniran tinha medo de elevador, que subia 15 andares, mas não estava no elevador de jeito nenhum. Enfim, várias coisas. Sim. E aí foi muito bacana, foi um jeito meu de fazer música mesmo na faculdade. E aí, tempos depois, ser convidado para gravar um disco com músicas inéditas dele, foi até bacana, porque no meio da corrida a gente fez o disco na pandemia, né? Eu gravei todas as guias de todas as músicas de voz. Então foi muito especial, porque eu cantei todas as músicas, e eu sabia que o meu áudio cantando foi o áudio que a Elza Soares ouviu para fazer a base dela. Eu falei, a Elza vai ouvir minha voz! Enfim, foi muito bacana. Isso. Então o Adoniran ganhou um espaço muito especial na minha vida, por esses dois aspectos, né? Porque na faculdade eu fiz um trabalho sobre ele e pude conhecer mais sobre ele. E tempos depois gravei um disco com inéditas dele, que concorreu ao Grammy, enfim, foi muito legal. Legal. E como que rolou esse convite? Foi a galera do estúdio, porque tipo, o Lucas Maier, que inclusive produziu algumas coisas minhas, foi chamado para produzir esse disco. E aí ele falou, cara, mandei o trabalho do Avoar pra galera e todo mundo aprovou vocês. E aí eu falei, pô, maravilha, Muito vamos bom. gravar. Foi assim. A música conecta demais. Além de ter gravado o Adoniran, você fez um feat com Erasmo Carlos. Sim. Conta um pouco sobre essa história também, que eu acho linda. Esse convite foi muito surreal, assim, porque é um disco que a Som Livre estava fazendo fez em homenagem a ele. Marcos Preto também estava envolvido. E aí a mesma coisa, pegaram várias músicas inéditas dele. Foi muito especial porque eu, de fato, recebi a foto do poema que o Erasmo fez, que gerou essa música. Ah, que legal. Então, tipo, ó, toma aqui, esse aqui é o poema. Se quiser mexer em alguma coisa da letra e tal, no final nem precisou. Mas foi muito especial porque eu nunca conheci o Erasmo pessoalmente, mas eu achei muito incrível ver a letra dele no papel ali, todas as palavras que no final viraram uma música e depois gravar, enfim. Esse disco também ganhou Grammy agora. Sim. Mas olha... Não é? Eu tô gostando desse negócio. É muito chique e joiado. Tá divertido. Mas eu acho que o prêmio, ele tem uma coisa muito louca, porque eu não sei se você concorda, eu sentiria o seguinte... quando você ganha um prêmio, indica que o navio está indo no rumo certo. É exatamente isso. Né? É exatamente você não é mais do que ninguém, você exatamente não é menos, isso. mas o navio... você sente que o teu navio... Porque quando eu vejo você contar a tua história, o teu navio está indo sempre no rumo certo. Eu sei que ele parou em alguns portos, deu umas cacetadas e tal, mas você sente isso? Eu sinto que... Acho que por eu ser o protagonista da história que eu estou te contando, Sim. Para mim é um pouco mais difícil de entender esse rumo sempre, né? Mas tem uma coisa que é um exercício que eu faço sempre, que toda vez que alguma coisa muito boa acontece na minha vida, eu gosto de fazer o caminho contrário para entender tudo o que teve a acontecer para eu chegar naquele momento, assim. E aí me dá um pouco de tranquilidade, porque eu vejo que um monte de coisa tem que dar errado para que coisas incríveis deem certo, né? Total. E eu acho que sim, olhando para trás agora eu percebo que está no rumo certo e me dá um pouco mais de tranquilidade, assim. Porque realmente é um pouco desesperador fazer arte nesse país, assim. Rapaz, eu... E aí é exatamente isso, ter ido para lá e ter ganho o Grammy e ver gente que eu sou muito fã
me dando parabéns. Quem você encontrou lá? Me conta, vai. Então, lá eu encontrei mais artistas de fora do país que eu sou fã. Jorge Drexler, que veio falar comigo, inclusive Bacana. me fez um convite agora. Legal. Silvia Pérez Cruz, enfim. Mas foi muito bacana, porque, por exemplo, antes de ir pro Grammy, eu resolvi fazer uma festinha pra comemorar a indicação. Porque eu falei, a festinha pra comemorar a indicação. E o Emicida foi, sabe? legal, Tipo, que legal. E aí depois do prêmio, o Seu Jorge mandou mensagem, Maria Rita, enfim, um monte de gente maravilhosa veio falar comigo. E aí essa sensação de que as coisas estão indo no caminho certo me dá um pouco mais de tranquilidade, porque quando eu vejo, sei lá, Chico César aceitando um convite pra cantar comigo e tal, me dá a sensação de que alguma coisa direito eu tô fazendo e que tem que continuar. Eu sou pouca porcaria, você tá vendo? Eu não sou pouca porcaria. Também, né? ou essa galera, esse povo não pode estar todo mundo doido junto. E Eles resolveram ficar doido no mesmo dia. Exato. Então me dá a tranquilidade e também a responsabilidade de manter as coisas andando no caminho certo, assim. Sim, total. E esse processo de agora, depois de ter lançado o disco, sempre tem essa curiosidade, que depois que a gente lança um disco, às vezes fica tipo assim, tá, e agora? É. Como tá isso? Como tá essa cabeça? E quero saber se você tem bloqueios criativos, essas coisas assim. De vez em quando rolam uns bloqueios, mas eu aprendi a aceitá-los com um pouco mais de tranquilidade, assim. Porque uma coisa que foi muito maravilhoso de poder assinar com uma gravadora que realmente dá uma tranquilidade de saber que não, vai ter um dinheiro para fazer o disco. Tá tudo certo, saca? Eu fico um pouco mais tranquilo porque é isso, eu já entendi que, cara, até pouco tempo eu era um artista completamente independente. Então, quando você tem que fazer tua estratégia de marketing, saber como é que ganhar o dinheiro para pagar suas contas, guardar dinheiro para gravar as próximas coisas. Eu acho que ter um bloqueio criativo no meio disso é completamente aceitável, porque é muito difícil, cara. É pesado. Você ainda ter a pesado. capacidade de ver poesia na vida e escrever umas coisas bonitas é muito treta. Não. Então eu lido um pouco melhor com isso agora, especialmente Legal. porque eu tenho mais gente para me ajudar. E eu também estou mais tranquilo nesse disco mesmo. Tem parcerias com a Nina Oliveira, tem parcerias com o João Cavalcante, tem Teodoro Nagô, que me ajudaram a compor, enfim. Então eu tô mais tranquilo de que eu não tô sozinho, sabe? Eu posso ter mais gente para me ajudar, seja a compor músicas, ou a gravar, ou quando surge alguma produção do nada, como entrou uma música minha agora na novela, minha não, né? Mas que eu gravei agora pra novela, que é uma versão de Carinhoso. Que coisa linda. E chegou na loucura de, não, porque tem que gravar e tal. Aí eu falei pro Vassão, Vassão, me ajuda. Aí ele cuidou da produção, aí eu cheguei, já tava tudo meio encaminhado. Então ter gente para ajudar me desafoga um pouco da loucura. Então eu já separei, já vou ter uns tempinhos de férias, que no final não vai ser férias, eu vou ficar compondo coisa. Total. E tal. Mas eu tô lidando um pouco melhor com os bloqueios criativos, porque eu já entendi de onde eles vêm. É uma loucura de viver, assim. Então eu separo um tempinho para compor, ver gente me ajuda a compor, ver filme me ajuda a compor. O ócio bem aproveitado me ajuda a compor. Então, sabendo que eu vou ter esses pedacinhos aí para ver um filminho, para dar um relax, para chamar uns amigos. Que filme você viu, vê e gosta e recomenda, vai? Você tem visto? Cara, eu gosto bastante de filme. Eu tô louco pra ver o Ainda Estou Aqui, Ainda Estou Aqui. né? Nossa, Louco sim. pra assistir, não assisti ainda. Mas eu gosto de tudo, gosto de ficção científica. Interestelar, por exemplo, é um filme que eu amo demais. Verdade. Adoro muito. Eu ainda fico meio perdido com ele atrás do guarda-roupa ali que ele aparece. É uma loucura, né? Eu gosto de um filme tipo A Origem, por exemplo, adoro. Eu gosto de um filme meio doido. Por que tá tudo dobrando, né? Eu fico gosto de um filme também meio louco, adoro perdido essas nisso. coisas. Então, Você assistiu Marte 1? Vocês viram Marte 1? Marte 1 não vi ainda. Assista Marte 1. Vou assistir, Também vou não Era um assistir. filme tão belo, mas enfim. Não, muito bom. E acho que tem um lance de quando você sai um pouco da zona de conforto, acaba acendendo outras coisas. Sim, muita por coisa. exemplo, tem um filme que eu assisti há pouco tempo atrás, que eu não vou lembrar o nome, infelizmente, mas é maravilhoso. Que é um lance em que eles descobrem um jeito de encolher as pessoas. E eles usam isso meio que para salvar o meio ambiente. Porque uma pessoa menor produz menos lixo. E aí vira um lance de economia, de encolher a galera, e no final você começa a ver o filme e fala, vai ser um lance meio político. E não, no final a treta que dá é que um casal resolve se encolher. Matt Damon. Exatamente. E aí ele encolhe e a mulher ela desiste. não encolhe. E aí ele encolhe ela e não dá pra reverter. Não dá. E outra, Ele você encolhe tá a mulher não. encolhido, E você aí não vira, consegue. vira um lance de relacionamento com... É muito Que legal. bom esse filme, É cara. meio interessante, É meio muito interessante, bom. meu. É legal. Que é pra diminuir consumo, diminuir tudo. E aí, quando ele vai, ela não foi. E também tem um lance político, eles começam a encolher pobre. Exato. Tipo, mano, o filme é muito legal. Não, muito bom. total, muito bom, muito Enfim. bom. E agora puxando um pouco até sobre esse lance do filme, mas puxando também, quero muito saber esse lance do rock na tua vida. Tá. Que eu acho que a tua pesquisa
pesquisa no violão é muito interessante. Tu citou Lenine, citou Djavan, mas eu acho que tem o lance da guitarra também, tem o lance dos riffs. Exatamente. Total. Eu quero saber se o rock, de alguma forma, influenciou você como instrumentista ou até como cantor, assim. Muito. Pô, os bumbos dobrados do System, nossa, adoro, ouço até hoje. Que massa. Mas tiveram algumas bandas que mexeram mais comigo, assim. Acho que as 2 bandas de rock que mais mexeram comigo são o System, ouço muito até hoje, e uma banda chamada Incubus. Que eu amei demais, porque eu lembro de... Foi a primeira vez que eu vi um cara numa banda de rock tocando um djembe, assim, vocalista. Tipo, guitarra pra caramba, tinha um DJ. Eu falei, o que é isso? O que tá acontecendo? E amei demais. São as 2 bandas que mais mexeram comigo, assim. São bandas que eu realmente ouvi praticamente todos os discos. Inclusive, tô me matando pra conseguir o ingresso pro show que vai ter do Incubus aqui no Brasil ano que vem. E com certeza isso influenciou na minha música. Eu acho que isso tá mais presente, visivelmente, no meu primeiro disco. Saquei. Mas o jeito de transpor isso pro violão, assim, eu ainda gosto de brincar um pouco com isso. Acho que ainda mais agora que eu tô pegando guitarra mais, comprei uns pedal. Enfim, tipo, provavelmente o próximo disco eu vou tocar mais guitarra, assim. Tô empolgado. Não, eu acho massa que também tem umas pesquisas de baixo muito interessante no álbum. Todas o Wesley gravou, São 3 baixistas no disco. E tem umas camadas, né? Que a gente tava falando. Marcelo Mariano gravou várias faixas, o Wesley gravou 1, 2, 3 e o Fimaróstica gravou Caminhos. Foi isso. Muito legal. Uma faixa que me chamou muita atenção é Quem é João. Inclusive, eu acho que eu vi um vídeo de você fazendo uma session com... Como ele chama? O percussionista? Cabé Pinheiro. Gente, eu amei. Não, o Cabé é absurdo. Ele é absurdo. Vocês 2 ali eu achei incrível, incrível. E aí eu quero saber como surgiu esse som, porque você fala muito sobre você, né? Infelizmente, inclusive, Quem é João fala sobre vários romances que não dão certo. Entendi. Se bem que hoje em dia já resolvemos essa parte. Mas isso é bom também. Já resolvi. E foi bom no final porque fiz música, monetizei essa loucura. Sempre, tem que fazer. Enfim. Mas Quem é João é muito sobre mim, é sobre esses romances que não deram certo, assim, algumas histórias específicas. Entendi. E eu fiz isso de um jeito cômico na música. E a produção nasceu muito natural, assim, porque a primeira vez que a gente tocou essa música, que foi com o Cabé e com o Marcelo, foi numa gravação que a gente foi fazer, numa sessions do Soulfar, se eu não me engano. E eu tava gravando um EP, eu não queria gravar um vídeo de uma música que ia sair no EP. E aí eu cheguei pra eles um pouco antes de subir no palco, falei, mano, tô com uma música aqui e vamos fazer ela, porque eu não queria gravar. Às vezes falou, vamos, aí o Cabé ouviu na hora, falou, posso começar com pandeiro? Eu falei, pode. Aí o Marcelo falou, legal, e a gente tocou sem nunca ter tocado a música. E ficou muito legal, ficou muito bacana. E muitas coisas, ideias dessa primeira session ali, despretensiosa, acabou ficando pra ideia do som. E foi muito bacana, porque essa música que a gente construiu muito junto, assim, eu, Cabé e Marcelo, sobre ideias. Não, começa com o pandeiro, põe mais grave no pandeiro, vamos fazer isso aqui. Enfim, foi uma música que ela foi crescendo, até chegar no disco, assim. Nossa, ela é muito grande. É muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa, JP, eu estava pensando aqui que eu li a teu respeito, uma coisa de redes sociais, né? Aquela necessidade de estar, mas não querer a obrigatoriedade de estar, né? Eu comecei hoje falando exatamente do teu Instagram, que eu achei super lindo a tua apresentação, né? Comovente. Como é que você está lidando com isso? O ter que estar, enfim, porque é uma necessidade. Claro. Você consegue se equilibrar bem nessa? Te incomoda alguma coisa? Eu acho que hoje em dia está um pouco mais tranquilo, assim, porque a maneira como a gente consome cultura no país é um pouco complexa, né? Tipo, o que define o meu cachê não é necessariamente o quanto eu sou bom no que eu faço, né? Sim. É quantos seguidores você tem, quantos plays nas plataformas você tem, enfim. Tudo isso meio que vai balizando se você é legal ou não para muita gente. Inclusive, eu acho que é ainda mais bacana eu ter ganho 3 Grammys Latino, porque eu não sou um artista de mainstream. Então, enfim, ter rolado isso me dá ainda mais tranquilidade de que estamos no caminho certo, sabe? O barco está navegando. Sobre redes sociais, no começo era bem difícil porque eu realmente não gostava, eu queria só tocar. Mas eu sabia que era necessário, a menos que você já seja a Beyoncé antes da rede social, não tem como você não ligar para as redes. E aí eu fui pesquisar sobre como funcionava, sobre as melhores maneiras de agir com aquilo, horários para postar, a quantidade de coisas.
E decidi que eu ia fazer isso do jeito que fosse mais saudável para mim e que eu ia torcer para isso dar certo. Demorou muito. Eu vou fazer 10 anos de carreira ano que vem. Faz uns 3 anos e meio, 4, que as coisas começaram a ficar divertidas, sabe? Assim. É o processo. Então foi muito tempo insistindo em postar as coisas, mas eu sempre, tô com vontade de gravar uma música. Gravo. Hoje eu não tô com vontade. Então eu não tô com vontade. E é isso. E fui alimentando desse jeito, claro, entendendo horários e tudo mais, enfim. Mas foi desse jeito e continuo desse jeito, assim. De vez em quando os números estão incríveis, de vez em quando não estão também. Mas eu sempre tento ser o mais honesto e mais verdadeiro possível com o público, ter um pouco mais de contato direto, porque no fim é essa galera que vai fazer as coisas andarem. Quem te ouve, quem compra ingresso, quem se conecta com você. Então, eu acho que eu tô cada vez mais tranquilo, assim, de ver que tem um jeito saudável de lidar com isso. Especialmente agora, no começo é muito mais difícil, porque quando você posta um vídeo e tem 2 curtidas, a gente tem o costume de, talvez eu não seja tão bom assim, por isso que ninguém curtiu. E essa relação não é real, sabe? E não é saudável. E não é saudável, só que até você entender isso, enfim. Você chegou a fazer lives assim na época? Foi o que me ajudou demais, inclusive. Porque eu lembro na pandemia, eu não fazia live. E aí na pandemia todo mundo tava fazendo, eu falei, vou fazer uma também. E aí eu lembro até hoje que eu tava fazendo essa live e uma menina comentou assim, eu sou de Manaus, adoro a sua música. Eu falei, cara, eu nunca fui pra Manaus. Eu acho que eu saí de São Paulo uma vez para ir para BH. Deve ter mais gente em outros lugares que também gosta. E aí eu comecei a fazer, eu chamo até hoje de live do nada, porque não tem dia, não tem horário, porque eu comecei a fazer lives em horários e dias diferentes para pegar pessoas diferentes. Sim. E eu gosto de conversar muito. Não ter planejamento é um planejamento. Exatamente. Né? E aí eu gostava de conversar. Sabe, onde é que você é? Mas que música você gosta? Mas por quê? Aí era legal porque às vezes alguém me conhecia por causa de um vídeo e falou assim, toca Djavan, você nunca me ouviu? Não, eu vou tocar Djavan, mas espera aí. Aí eu fazia 15 autorais. Mas essas músicas são de quem? São minhas, você não conhecia? Tem lá pra ouvir e tal, não sei o que. Agora eu vou tocar seu Djavan e tal. E aí acho que isso me ajudou muito a criar relação com o público. E até que chegou ao ponto de ninguém mais pedir cover de nada. Enfim, só me ajudou muito, assim, a me entender como artista, de ver que as pessoas de fato estavam entendendo, porque é uma relação direta ali. Sim, na cara. E você continua fazendo as lives do nada? Eu tô com um pouquinho menos de tempo, mas eu gosto de fazer. Toda vez que dá e eu tô descansado, eu gosto de fazer. É legal. Galera. Muito bom, João. Eu acho que eu te conheci numa live, assim. Eu acho que foi bem esse período da pandemia. E aí eu lembro que você tinha lançado Garoa. Quero saber, assim, desse momento chave que mudou. O que você sente falta, assim, em relação ao tempo, na verdade? Porque as coisas aconteceram, shows e tal. Esse tempo que você tá administrando agora, que tá mais tranquilo, o que tu tá fazendo, assim, sabe? Queria entender, assim, tipo, Eu tô reaprendendo a cuidar do tempo, assim, porque especialmente depois do que aconteceu, tá uma loucura. Imagino. E eu sempre fui um cara muito eu tava até comentando isso agora há pouco no camarim, de que, sei lá, tem um compromisso hoje, eu marcava só esse. Que era pra eu poder acordar, aí chegar lá com tempo, e aí 3 entrevistas no mesmo dia, não sei o que, me dá um desespero de, meu Deus, eu vou me atrasar. Não, porque, enfim. Então, tá sendo um pouco complexo reaprender, mas eu também entendo que o momento é esse, justamente por causa do momento, aliás, por causa de como se consome cultura no país, eu também sei que esse é o momento em que eu realmente tenho que correr mesmo, que dar um monte de entrevista, que aparecer em um monte de lugar, porque isso faz parte também do pacote. Eu amo fazer música, mas eu entendi faz tempo que nem tudo que envolve fazer música eu vou gostar. Sim. Mas é necessário, sabe? Tem muitas coisas do dia a dia que, especialmente viajar, dormir mal em hotel estranho. A gente brinca na banda que o cachê é pra viajar mal e dormir em hotel estranho. Subir no palco é o plus. Assim. É o plus. É isso, tipo, recentemente eu fui pra casa ontem, fazia 2 semanas e pouco que eu não pisava em casa, sabe? E aí dá saudade do cachorro, da minha namorada e tal. Até falei pro André, meu empresário, cara, para de vender show que minha namorada vai terminar comigo, cara. Eu preciso ir pra casa um pouquinho. Agora que tá dando certo. Agora que tá dando certo. Que eu fiz falando que deu errado, exatamente. Né? Vou ter que fazer outro quem é João, não quero. Enfim.
Então eu tô gostando muito, porque junto com essa mudança que eu tô tendo que me acostumar, vem um monte de outras coisas legais também. Então, no fim, tá tudo certo, assim. Muito bom. E você, JP, como consumidor, né? A gente tá falando de arte, como consumidor de arte, né? De outras músicas, outros... Eu sei que você estudou forró também, né? Tem uma coisa assim. O que você consome? O que você ouve? O que você para? O que você fala, nossa, eu gostei disso, ouvi aquilo, assisti isso. O que você tem consumido quando você tem tempo? Eu sei que agora você tá lascado. Cara, recentemente eu tô muito vidrado... Antes de fazer o disco, eu já tava vidrado na obra da Mayra, assim. E do Tom Misch, que foram artistas muito importantes para fazer esse disco de agora. Legal. E eu continuo nessa onda, especialmente porque a Mayra acabou de lançar um álbum chamado Reencanto, que é voz e violão. Inclusive, beijo Mayra e Jorge, beijo pra vocês. E tá muito absurdo esse disco. Eu até mandei mensagem pra ela, eu falei, eu vou escrever mais uns 15 discos por sua causa. Tá muito bacana, então eu tenho muito escutado esse álbum, assim, pra estudar mesmo, pra curtir, pra estudar. E acho que o que eu tenho ouvido mais agora é exatamente esse disco, assim, eu tô muito vidrado nesse trabalho. Artista inspira artista. Exatamente. Com certeza. Né? Fizeram com você, você faz com outro, de repente esse outro faz com você. Tem uma frase que eu não sei se é do Tó Brandilione ou do Vinícius Calderoni, porque o Tó fala no show dele, mas eu não sei de qual dos dois, que eu adoro, que é música é o que eu faço com o que a música faz em mim. É exatamente isso. Exato. Eu acho massa que eu vi um vídeo do Marcos Preto falando... Não, porque o Jota, agora que vai surgir com esse disco, vai aparecer um monte de Jotinha por aí. E é isso mesmo. E é o que a gente fala, é o golaço, né? É o futuro. É o que funciona. Puxa um quadro aqui. Puxa o quadro, senhoras e senhores. Esse aqui é o Montando Sua Playlist. Tá. O jogo é simples. Quem quiser uma playlist criada na hora pro JP vai ter que responder essas perguntas. Isso é legal. Certo. Posso fazer a primeira? Manda, vai. O que escutar no fim de um dia que deu super errado? Que deu super errado? Nossa, que narcisista. Eu pensei na música minha. Manda! Vou mandar. Manda. Abrigo, do Avoar. Boa. Gostei. Ó, a B é específica pra você, quer ver? Ó, que música sua merece estar num post de declaração de amor? Você falou que esse lado você já resolveu, tá tudo tranquilo. Aconselha música? quem tá lá na sofrência. Num quadro de... Preta Rainha. Preta Rainha. É. Boa. Vai anotando aí, gente. Eu amei. Essa playlist aí. A primeira coisa que você escuta quando entra no carro. Vou de Reencanto, Mayra Andrade, o álbum todo, assim. Se for pra escolher uma, pode ser Mão Carrossel, desse disco. Muito bom. A outra que eu vou mandar, você escolhe a mídia, tá? Porque aqui tá, o primeiro CD que você comprou, mas de repente você comprou um vinil. Não, foi um CD, o primeiro CD que eu comprei. Inclusive, o primeiro CD que eu me lembro de ter comprado, né? Talvez tenha sido outro, mas que eu me lembro foi um CD que mudou minha vida completamente, que a minha irmã me pediu, eu nem conhecia na época, minha irmã me pediu pra comprar um CD do acústico da Cássia Eller. Ela falou, me empresta o dinheiro aí que você guardou, não sei o que e tal. Eu falei, não, enfim, comprei o CD. Ouvi e no final o CD virou meu, assim. Esse acústico da Cássia Eller mudou a minha vida. Eu falei, eu preciso aprender a tocar essas músicas, eu preciso, enfim. Esse disco, acústico da Cássia Eller. Adorei. Uma música pra elevar a autoestima. Nossa. Tem uma da Bruninha, da Bruna Black, que é maravilhosa, que chama Meu Mantra. Eu gosto dessa música. Eu sabia que você ia falar isso, eu li aqui e falei, a primeira coisa que eu pensei foi Meu Mantra. Essa aqui eu tô curioso, ó. Vai, outra. Uma música do Adoniran Barbosa, já que a gente falou do teu trabalho com a Adoniran. Saudosa Maloca. Saudosa Maloca. Adoro. Você sabe como é um parênteses aqui? Eu toquei, eu morei em Valinhos, e eu toquei numa escola de samba, uma homenagem a Adoniran, eu tocava repelique. Que legal. De samba. Não é louco isso aí? Que massa, A gente cara. já é brother do Adoniran, velho. Nossa, demais, aí, cara. nossa, demais. Muito bom. Tem história. Vai, manda outra, a Essa última, aqui vai. você vai falar uma, mas eu tenho certeza que é várias. Uma canção que você escreveu quando estava apaixonado. Ih, pô. Aí... O cara é apaixonado. 1, 2, 3. Vou falar do disco novo, né? 1, 2, 3. Tá aí, eu acho que do disco novo, a que eu escrevi estando apaixonado, eu acho que foi só essa. Porque até umas que parece que falam de amor não falam. Então eu acho que 1, 2, 3. Legal, eu adoro. João, JP, né? Mas eu vou falar do João também, tá pra tudo terminar, quem é João na fila do pão, JP?
é um cara que ama o que faz e que tá muito feliz de poder fazer o que faz. Acho que é isso. Queria te agradecer Perfeito. demais. Falar que você é bom para caramba. Valeu demais. Deixe falar o contrário disso. Jamais, você Axé, é maravilhoso, obrigado, Jota. valeu. Um brinde de água. Um brinde de água. Ei, vida longa, Demais, muita arte, vida muita longa, música, Axé, muita felicidade. valeu. Gente, obrigado a Muito todo mundo que ficou com a obrigada, gente. Valeu, valeu, gente. valeu, Você valeu. até aqui, comenta o que você achou desse episódio. Escute JP, se meu peito fosse mundo. E é isso. E vai no Instagram dele pra ver É, essa declaração que eu segue abri o aí, programa. Fica à vontade, fica à É vontade. muito legal. Engaja. Tá? Valeu, beijo. JP. É Valeu nóis. demais. Qual?